Bem-vindo ao nosso programa sobre matemática divertida e fantástica, sempre trazendo um problema recreativo, mas que nos permite introduzir conceitos básicos, conceitos profundos dessa maravilhosa disciplina que é a matemática. Nós vivemos num mundo quantificado, Existem quantidades a serem analisadas a todo momento, portanto a matemática é algo essencial para todos nós. E hoje o problema que nós vamos discutir é o problema sobre a idade de Diofanto. Bom, primeira coisa a saber é quem foi Diofanto, Diofanto foi um desses grandes sábios da escola de Alexandria, que viveu nos primeiros séculos da era cristã e que basicamente fundou a álgebra, fundou a aritmética das equações que a gente lida. Da mesma maneira que dizemos que Euclides, o grande Euclides, foi o pai da geometria, nós deveríamos dizer que Diofanto foi o pai da álgebra. Então essas equações que nós estamos vendo, que são uma forma de expressar em linguagem matemática uma situação envolvendo quantidades, teve início com Diofanto. Diofanto, ele escreveu vários livros e um deles, ele pega problemas onde você tem que, de alguma maneira, elaborar equações para determinar quantidades desconhecidas, mas que as outras informações te permitem descobri-la. Esse é o objetivo de nós elaborarmos uma equação matemática, escrever uma sentença com números que seja verdadeira, baseado em informações, e dali determinar o desconhecido, ou determinar a quantidade procurada. Tá certo? Pois aqui temos hoje o pai disso tudo, Diofanto, grego, de Alexandria, onde Alexandria foi um local, todo mundo já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria, que estava além do seu tempo, nos avanços matemáticos, nos avanços de interpretação do universo de um modo geral. Ptolomeu também é outro grande pai da astronomia, tá certo? Então, nós temos aqui um personagem muito ilustre hoje, Diofanto, que é o pai da álgebra. Muito bem. O Diofanto viveu uma vida dedicada à matemática, dedicada à ciência de um modo geral, teve muito interesse em astronomia. E quando o Diofanto morreu, os seus alunos elaboraram no seu túmulo um problema matemático que revela a idade de Diofanto. Então aqueles que vão lá e olham o seu túmulo, está escrito lá, Então aqui nós temos o túmulo do Diofanto, vamos desenhar aqui um túmulozinho, tá certo? Então tem lá, em algum lugar aí, existe um túmulo, Lá no túmulo do Diofanto existe aqui um problema escrito, na lápide aqui do túmulo, tá certo? Então aqui está o nosso querido Diofanto descansando em paz, já faz muito tempo, Porque se ele viveu nos primeiros séculos da era cristã, ele já teria quase 2000 anos. Então Diofanto está lá e no seu túmulo, existe aí um problema matemático que revela, se você resolver o problema matemático, revela a idade. Então a idade do Diofanto, a idade dele, a idade que ele viveu, ela é revelada por um problema. Então existe um problema que está escrito aqui no seu túmulo que revela a sua idade. Tá certo? E hoje
nós vamos pegar o que diz lá no túmulo do Diofanto e vamos tentar desvendar a idade de Diofanto, o pai da álgebra, tá certo? Equivalente ao Euclides na geometria, equivalente ao Ptolomeu na astronomia. Muito bem, então vamos ver o que está escrito lá no túmulo do Diofanto. Então vamos pegar aqui e lá está escrito o seguinte, está escrito lá, Deus concedeu-lhe passar, mais algumas palavras, pela vida, etc., gastando a sexta parte na infância, gastando a 12ª parte na adolescência, um sétimo na juventude, então a 7ª parte isso é o que está escrito no túmulo do Diofanto, tá certo? Então Deus concedeu-lhe passar por essa vida com dedicação assim, né? A sexta parte na infância, 12ª parte na adolescência, 7ª parte na juventude, tá certo? Após, casou-se. Então, depois de passar por tudo isso, claro, passou pela juventude, já virou adulto, casou-se. E teve um filho, que eu acho que é uma filha na história, mas tudo bem, após 5 anos do casamento. Então, ele passou. Nós não sabemos qual foi a extensão da vida dele, porque a extensão da vida dele é a idade dele, não é? Mas nós sabemos que uma sexta parte ficou na infância, uma 12ª parte na adolescência, 7ª parte na juventude, casou-se e teve uma filha após 5 anos. O filho ou filha, ao atingir metade da idade do pai, morreu de uma tragédia qualquer aí. E ainda diz lá que Diofano viveu ainda em amargurado mais 4 anos antes da morte. É o que está escrito no túmulo do Diofanto. E a grande pergunta é, obviamente, qual a sua idade? Sabe que quando a gente vai num túmulo, tá lá, morreu aos 80 anos e tal, ou morreu com 80 anos de idade, morreu com 60 anos de idade. Ao invés de escrever isso lá no túmulo do Diofanto, escreveram isso. Que Deus concedeu-lhe passar pela essa vida maravilhosa, dedicando-se à matemática, da seguinte forma, a sexta parte na infância, a 12ª parte na adolescência, a 7ª parte na juventude. Casou-se, terminando a juventude, cresceu barba na sua face, e teve filha. Teve uma filha
após 5 anos do seu casamento. A filha, ao atingir metade da idade do pai, morreu numa tragédia. Diofanto, então, viveu mais 4 anos antes da morte. E a pergunta é, qual a idade do Diofanto? Esse é um problema clássico de álgebra, porque é um problema que está lá no túmulo. Diz aí a lenda que quem elaborou esse problema foram os alunos do Diofanto, que colocaram em homenagem a ele esse problema para revelar a idade do Diofanto lá no seu túmulo. Então nós temos que, você vê, é um monte de informação, né? Se você tentar olhar para isso sem montar uma expressão matemática, o que nós chamamos de uma equação, e resolver, é difícil, né? Não é? O que a gente vai adivinhar? Então, você tem que... Nós estamos usando aqui o problema da idade do Diofanto para mostrar para você que, com as informações, nós montamos uma expressão matemática e essa expressão matemática revela aquilo que nós estamos perguntando. É para isso que servem as equações matemáticas. É por isso que todo mundo tem que aprender equação matemática, mesmo que sejam as equações mais simples. O problema parece difícil, mas na verdade não é, se você desenvolver a habilidade de ir coletando as informações e colocando numa expressão matemática que vai virar a nossa equação. Tá certo? Muito bem. Então, vamos ver se a gente consegue pensar aqui, coletar as informações e chegar a uma conclusão. Existem muitas maneiras de você resolver um problema. Os problemas matemáticos, às vezes, eles têm várias formas de serem resolvidos. Eu vou adotar uma que é a mais transparente pela informação fornecida no túmulo do Diofanto. Tá bom? Então, aqui está toda a informação que nos foi dada e nós agora vamos procurar resolver este problema determinando a idade do Diofanto. Tá certo? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos partir agora para montar uma equação que nos permita expressar nela tudo aquilo que foi a informação dada e ver se faz sentido. Porque o grande problema da matemática não é a matemática em si. A matemática em si é muito bem determinada. As suas regras, a sua forma. O problema é raciocinar para colocar as informações adequadamente dispostas, de tal maneira que permita você rapidamente ir para a solução. Então a gente tem que desenvolver, quando vai desenvolver intuição matemática, é desenvolver essa habilidade de ler as informações e ver como expressá-las matematicamente, né? É isso que nós vamos fazer aqui. Então vamos lá. Nós sabemos a idade do Diofanto? Sabemos? Não, né? Então, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente chama de X. Então, X, quem que é X? É a idade do Diofanto. Nosso grande matemático. Tá certo? X é a idade do Diofanto. O que o problema diz é o seguinte, ó, x sobre 2 é a idade da filha. A filha do Diofanto viveu metade da idade do pai. É uma informação que está ali na história, não é? E ela morreu 4 anos antes do Diofanto morrer. Muito bem. Então, se a gente pegasse uma escala de números, só para você entender bem, né? Aqui nasceu o Diofanto. Então aqui é 0. Ele nasceu aqui. E ele morreu aqui, ó, no X anos.
Aqui é uma escala em anos, né? Quando a gente resolve um problema, às vezes a gente cria essa escala na cabeça da gente. Tá certo? O Diofanto foi passando por fases. Teve um pedacinho da vida dele aqui, ó, deixa eu usar outra cor. Aliás, eu gosto de colorir os problemas, então eu vou usar um monte de cor. Certo? Então vamos lá. Diofanto nasceu. Ele nasceu, viveu uma pequena parte aqui, ó, na infância. Que segundo eles, quanto que é? Lá diz, na lápide do Diofanto, diz que é 1/6 da sua idade ele viveu na infância. Então essa primeira parte aqui da infância é 1/6. Bom, aí ele entrou naquela fase interessante que é a adolescência. E ele viveu a adolescência por um outro período que nós chamamos 1/12, que é a 12ª parte da sua vida. Então, 1 dividido por 12 de tudo isso esteve aqui na adolescência. Aí veio a juventude. Então, Diofanto foi ficando mais, diria assim, atingindo a fase adulta. Isso demorou 1/7. Não é o que está dizendo lá? É ou não é? Está aqui, ó. Está escrito na lata. Deus concedeu ele passar a 6ª parte na infância, 12ª parte na adolescência e a 7ª parte na juventude. Foi o que eu coloquei aí. Bom, aí ele casou. Bom, casou. Aqui é o casamento dele, aqui, ó. Passaram-se 5 anos. Então aqui tem 5 anos. Aqui nasce a filha. Então aqui casamento. E aqui nasce a filha. Estou chamando de filha porque alguns historiadores dizem que é filha, outros dizem que é filho, mas não importa. Nasce a filha. A filha vive um período, claro que aqui não está em escala, e morre. Aqui morre a filha. E aí o Diofanto embarca numa amargura por mais 4 anos, como diz a história. Então aqui tem 4 anos de amargura, lamentando a perda da filha. Devia ser uma pessoa que, de fato, ele gostava muito e ela gostava muito dele, como é o caso do relacionamento, né, dos filhos com os pais. Entre nascer e morrer, ela viveu a idade do pai dividido por 2. Então não está em escala aqui, né? Isso aqui é um pouco maior e tal, que é para você poder enxergar. Então aqui está a sequência toda do que aconteceu na vida do Diofanto. Tá certo? Vamos então expressar isso numa expressão matemática. Tá ok? Se eu pegar a idade do Diofanto, subtrair 4, eu estou no momento da morte, não é? Então, x menos 4, eu estou nesse ponto aqui, ó. É o momento da morte. Não é? Aqui é o momento que morre a filha. Então eu peguei da idade toda dele e subtraí os 4 anos de amargura. E estou então aqui, x menos 4. Tá bom? Tá certo? Se eu pegar esse pedaço que está aqui, subtrair o quanto viveu a filha, então se eu pegar daqui menos x sobre 2, que é o quanto viveu a filha, o que resta é os momentos de desenvolvimento. Então agora eu cheguei aqui.
Não é verdade? Aqui eu tenho 5 anos mais 1/7 da idade dele que gastou na juventude, mais 1/12 que gastou na adolescência, mais o quê? 1/6 que gastou na infância. Então, ó, embora eu não saiba quem é X, isso aqui é uma verdade. É isso que está dito em palavras no texto. Tá certo? É isso que está dito em palavras no texto. E agora, então, foi colocado na forma de uma equação matemática. Então eu peguei, olha aqui, ó. Quando morreu a filha, eu subtraí a idade da filha, resta tudo que ele viveu até a filha ter nascido, que é tudo isso aqui. Tá certo? É isso que diz o problema. E é isso que eu estou expressando agora na forma o quê? Matemática. E aí está aqui estabelecido o problema, tá vendo? Agora, daqui para frente, se eu conseguir escrever isso, o resto fica muito mais simples para eu determinar a idade do nosso querido Diofanto. Então vamos fazer isso. Eu tenho aqui do lado, eu tenho x, né? Eu tenho menos 4, porque essa aqui é uma quantidade. Aí eu tenho menos x sobre 2 é igual a, estou repetindo aqui, 5 mais, eu vou colocar, eu vou só, não, tá bom, vamos colocar assim. Aí todo o resto, 1/7 de x, mais 1/12 de x, mais 1/6 de x. Como a gente resolve a equação? É passando tudo que é x de um lado e tudo que não é do outro. Então eu fico com x menos x sobre 2, menos, quando passa aqui, subtrai, né? Porque é como subtrair dos dois lados, 1/7 de x, menos 1/12 de x, menos 1/6 de x. Isso é igual a quem? É igual ao 5 que sobrou, mais 4. Então é igual a 5 mais 4, porque o 4 estava aqui negativo, também veio. Agora eu tenho que somar tudo isso. Aí vem as formas da gente fazer isso, né? Porque agora eu tenho que resolver aqui uma soma de fração. Soma de fração é algo que a gente aprende nos primeiros passos da matemática, quando a gente começa a entender melhor essas coisas. Tem que determinar o mínimo múltiplo comum, não é isso? Entre 1, que aqui é como se fosse sobre 1. Entre 1, 2, 7, 12 e 6. Então vamos fazer isso primeiro. Eu tenho que determinar aqui quem é o meu múltiplo comum entre esses números. E isso tudo tem que ser igual a 9. Mas eu tenho que determinar o número que está aqui para eu agora colocar todo mundo com o mesmo denominador. É isso que a gente faz. Muito bem. Vamos então determinar quem é o mínimo múltiplo comum desses números. Eu vou pegar uma folha extra aqui e vou colocar. Nós temos que determinar o mínimo múltiplo comum entre os números 1, 2, 7, 12 e 6. Como você aprendeu na escola, a gente passa uma reta assim. Primeira coisa, eu tenho que fazer divisões até todo mundo virar 1. Tá certo? O 1 já é 1, não me importo com ele. Então, vou dividir tudo por 2. Aqui dá 1, aqui eu não consigo dividir. Aqui dá 6, aqui dá 3. Eu ainda posso dividir tudo por 2 novamente. Esse não é, esse também não é divisível. Esse dá 3, esse dá 3. Agora eu divido tudo por 3. Esse dá 1,
esse dá 1. Aqui eu não consigo fazer nada, esse dá 1. E é claro, aqui deu sempre 1, porque é 1. E agora eu divido tudo por 7. Então fica 1, 1, 1, 1, 1, como eu queria. Então aqui está ok. Agora eu multiplico todos esses. Esse será o mínimo múltiplo comum de todos esses números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7 é 84. Então o mínimo múltiplo comum desses números é 84. Então para fazer a conta, né? Para fazer a conta envolvendo as frações, eu agora pego 84 aqui embaixo, no denominador, e vou 84 dividido por 1, 84. Vezes x, 84x. 84 dividido por 2 é... Quanto que é 84 dividido por 2? 84 dividido por 2. 42. Então, menos 42x. 84 dividido por 7. Quanto que é 84 dividido por 7? É 12. Então, menos 12x menos 84 dividido por 12. É 7. 7x. E 84 dividido por 6 é 14. Menos 14x. Isso igual a 9. 84 menos 42 é 42. Menos 12 é 30. Menos 7 é 23. Menos 14 é 9. Portanto, essa expressão, ela equivale a termos 9 vezes x dividido por 84 é igual a 9. Bom, chegando a essa expressão, você já sabe que o x tem que ser 84. Mas aqui você pode pegar 9x é igual a 9 vezes 84. Portanto, x igual a 84 anos. 84 anos é a idade do nosso querido Diofanto. Tá certo? De fato, Diofanto viveu 84 anos. Quantos anos viveu a filha de Diofanto? 84 dividido por 2, 42. Bom, então você note que o que nós fizemos foi pegar uma informação, tá certo? Agora eu vou passo a passo de novo. Nós pegamos a informação que está lá gravada no túmulo do Diofanto, que está escrito isso, está lá escrito isso, como ele viveu, como a sua vida foi dividida, o que aconteceu passo a passo. Nós pegamos isso, colocamos numa forma de escala matemática, para melhor entendimento, representamos através de uma equação e resolvemos a equação. Tá certo? Ao resolver essa equação, nós chegamos a uma equação bem simples, que diz que 9 vezes a idade do Diofanto tem que ser 9 vezes 84, portanto a idade do Diofanto é 84 anos. Muito bem, então hoje nós fizemos aí um trabalho determinando a idade do Diofanto a partir de um problema colocado no seu túmulo. Mas na verdade o que nós quisermos fazer com isso é determinar o valor das equações matemáticas, como construir essas equações para que você possa sempre resolver os problemas que aparecem quando você desenvolve essa habilidade de equacionar o problema.
Até o nosso próximo programa.